Pense numa pessoa boa, uma pessoa de um coração gigante, um conhecimento absurdo, consultor, mentor, empresário, e que vai poder passar muita coisa legal para vocês. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas aqui já foi participar de uma negociação ou foi participar de algum encontro e perdeu a venda, o negócio, porque não soube fazer a coisa certa? Quem já perdeu venda ou negócio? Quem já perdeu aquele negócio que podia mudar a sua história? Que podia mudar a sua vida? E alguma coisa, às vezes, você nem sabe o que foi que você deixou de lado e você perdeu. Então esse cara ele é muito bom em negociação, ele é muito bom em compras, ele é muito bom em vendas, ele é dono de uma empresa de consultoria que resolve problemas de indústrias aí no Brasil todo, tá? E eu vou chamar aqui meu irmãozão, venha pra cá, Fernando! Venha pra cá, meu irmão! Veio dos Estados Unidos, não foi? Você tava? Estados Unidos? Caramba, tava de fora, veio pra cá só pra participar do Talk Day, viu? Ô, Herbert. Alô? Oi? Funcionou, sim. A parte difícil, depois do que o Herbert falou aqui, é conseguir dar conta desse recado, né? Pô, todo esse comercial aqui, pô. Vamos lá. A parte mais difícil que eu acho que tem aqui nessa nossa conversa hoje é conseguir um boa tarde. Boa tarde! Muito bom, muito bom. Vamos conversar um pouquinho sobre negociação. Coisas que muitas vezes a gente não percebe, mas constantemente estamos negociando. O título aqui, acho que a gente vai usar também ao final, né? Acelere seus resultados com a força da negociação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu queria falar um pouquinho, muito rápido, sobre o Fernando. Então, meu nome é Fernando Augusto Ziambovics. A sopa de letrinha aqui no sobrenome é uma mistura de polonês, italiano e alemão na família. Predominou o polonês. O Herbert já comentou um pouquinho, né, da experiência profissional, enfim, são mais de 30 anos de mercado, pelo menos 20 e alguns em ambiente de negociação, seja de um lado da mesa, em vendas, ou do outro lado da mesa, em compras. Sempre nesse ambiente de negócios. Trouxe uma fotinho da minha família, a Alessandra está aqui, e ela me disse, tu fala que a gente estava se divertindo na Toca do Urso. E é verdade, nós estávamos lá em Ribeirão, na Toca do Urso, nessa foto. Algumas especializações, enfim, dentro também do segmento de negócios, e as duas empresas da qual eu sou sócio. A Sismos Gestão Comercial. O Herbert comentou aqui que é uma empresa de consultoria. Na verdade, nós somos uma empresa que faz muito mais. O comercial das empresas, nós fazemos uma representação comercial de uma maneira diferente, Regis. Nós apelidamos isso de procurement dinâmico, que não é o caso aqui, em outro momento a gente conversa a respeito. E a Sismos Mentoria, que é justamente compartilhar com vocês um pouquinho, compartilhar essa experiência desses anos. O meu sócio, a gente costuma brincar, eu tenho a barba branca, ele tem o cabelo branco, e nós temos uma terceira pessoa que trabalha conosco que não tem cabelo. Então fechou o trio. Né? Fica fácil de lembrar, ninguém esquece dessas figuras. Tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, uma pergunta para vocês. Ganha um pão de queijo quem responder a pergunta, hein? Qual é a profissão mais antiga do mundo? Pode falar sem ter vergonha, hein? Pode falar, sem vergonha. Vamos lá. Tem novas pesquisas a respeito. Não, mas vamos... É o vendedor, sim. E que não deixa de ser, né, pelo que vocês imaginaram, eu li o pensamento de vocês, são as vendedoras também, né? Mas, recentemente, Harvard pesquisou isso, né? E houve um reposicionamento de que a posição mais antiga do mundo é o cozinheiro. Por que cozinheiro? Comer bem, desde sempre, né? Todos gostamos. E a questão da socialização, ou seja, a evolução da espécie humana no entorno da mesa ou do momento da refeição. Então, além das vendedoras, antes disso, o cozinheiro.
No nosso dia a dia, nós temos certamente interações e temos decisões no nosso dia a dia que a gente não se dá conta. Um ser humano, uma pessoa adulta, aproximadamente 35 mil decisões em um único dia. E isso é desde virar à esquerda ou virar à direita, eu vou tomar esse copo de água ou aquele outro que é colorido, as coisas mais simples, mas são decisões. Conscientes e inconscientes, isso é muito importante. E agora, qual dessas decisões podem ser consideradas negociações? Relações interpessoais, o nosso dia a dia dentro da família, amigos, relacionamentos, a gente pode não estar percebendo, mas o simples fato, o que vou comer hoje, o que vamos almoçar hoje, é uma negociação com a esposa, com o filho, ou mesmo com amigos. No ambiente de trabalho, nós temos reuniões, a avaliação, nas reuniões, né, defender ideias, nas reuniões de desempenho. O meu prompt aqui embaixo não está funcionando, eu tenho que ficar olhando para a tela aqui, se alguém puder me ajudar eu agradeço. Ele está fixo, pequenininho. Então, no ambiente de trabalho, reuniões, avaliações de desempenho, resolução de conflitos entre colegas ou departamentos. Foi comentado aqui, o Regis trouxe isso também, né? A Thaís trouxe a importância da negociação quando a gente olha o eu. Quantas vezes ela teve que negociar com ela mesma, que ela nos trouxe aqui? O Rogério, falando do mercado imobiliário. Negociação direta, compra, venda. Claro que num ambiente muito mais profissional e certamente muito mais evidente a necessidade de melhor conhecimento, experiência nessas transações. Compras. Negociação de preços, né? Quando a gente vai fazer uma compra simples, buscar o melhor resultado, buscar a melhor condição de pagamento. Coisa simples, mas que está no nosso dia a dia. Escolher o próprio produto. Vermelho, azul, não estou falando de Grêmio e Inter, tá? Meu Alexandre. Rosa, enfim, seja qual for a cor, é uma tomada de decisão, não? Agora aqui, a maioria já deve ter feito alguma compra que com o resultado ficou surpreendido. Esse cara que está aqui, caindo as cédulas em cima dele, não é o comprador, é o vendedor. Vamos partir desse princípio aqui. Quem já comprou sapato? Ainda bem, né? Chinelo de dedo só não dá, né? Muito bem. Na compra de um sapato, alguém já teve a experiência do sapato custar, por exemplo, R$400? Olhou a cor, gostou, falou com o vendedor e ofereceu R$300 à vista. E o cara disse, ok. Qual foi a sensação? Devia ter negociado mais. O que eu poderia ter feito diferente? O que tem aí que eu não estou entendendo? O que tem por trás disso? O que a gente não fez? Preparação. Olhei a loja do lado, olhei o outro modelo de sapato para ter uma referência. O concorrente estava fazendo como? Fui no impulso. Mas é parte. A gente faz isso também, né? O sentimento, então, qual foi? Frustração? Dúvida? Deveria ter feito, não deveria? Poderia ter oferecido 200, qual seria o resultado? A gente tem essa incógnita, porque o vendedor não vai nos responder, né? Então, vamos lá. Faz sentido essa experiência que a gente citou agora para o mundo dos negócios? Total sentido, né? E por que isso? Falta de preparação e conhecimento do outro lado. Ou mesmo, quando nós estamos com um produto, do nosso próprio produto. O que nós temos de diferente? O que nós podemos fazer diferente? Onde eu me sobressaio com o meu produto? Ou, simplesmente, então, estou comprando quem tem, que opções tem. Tanto o produto quanto o serviço, nos dois casos, né?
Sobre o mercado, da mesma maneira. Quem está no mercado? Que opções eu tenho? De habilidades de negociação, ou seja, a ausência de técnicas eficazes, principalmente quando a gente está no mundo dos negócios, né? A falta de identificação das necessidades. O que de verdade eu preciso? O que eu tenho que comprar? O que vai se adequar melhor à minha necessidade? Estou falando empresa. Se for só o número do sapato, é muito fácil, né? Mas a empresa. Construção de argumentos persuasivos, ou seja, eu me preparar. Quando eu receber uma resposta ou uma negativa, eu vou estar preparado para isso? A falta de preparação e conhecimento, ela pode, sem dúvida nenhuma, comprometer o resultado de uma negociação. Mesmo que seja na compra do sapato. Conhecimentos essenciais. Aqui a gente começa a entrar um pouquinho mais tecnicamente, um pouquinho mais naquilo que efetivamente a gente vê no mundo dos negócios. No produto ou serviço, as especificações técnicas. A gente falou antes da importância de conhecer o próprio produto ou o produto do outro, para ver se atende às minhas necessidades. A aplicabilidade disso. É o mais adequado? Essa aplicação, ela atende ou vai atender o que de verdade, na prática, lá no chão de fábrica, é necessário? O mercado, conhecer os concorrentes, as tendências do setor. E isso tem disponível. A internet é uma maravilha para isso. As análises, identificando as melhores opções de fornecedores ou as tendências, acompanhando as tendências e principalmente a tecnologia, novas tecnologias. Nas relações interpessoais, a gente falou um pouquinho logo no início, no nosso dia a dia, né? No mundo empresarial não é diferente. Estabelecer e manter relacionamentos de longo prazo com os fornecedores. Isso eu defendo muito. A relação ganha-ganha. Vamos olhar os dois lados da moeda, vamos olhar e entender o que é bom para os dois, numa relação de confiança, para que a gente efetivamente chegue num resultado bom para ambos. Se for uma negociação ou uma relação em que apenas um dos lados vai sobressair, ela vai ter vida curta. Ela vai acontecer uma, talvez duas vezes. A partir disso, muito provável que não se repita. E a relação de longo prazo ela é muito mais saudável. Ela vai gerar confiança. Ela vai ser embasada na confiança. Isso, sem dúvida nenhuma, para o resultado de longo prazo, ele é benéfico. Menos tempo, a gente já discutiu aqui também, né? A gente já ouviu sobre tempo, gestão de tempo, tão importante hoje. E, sem dúvida nenhuma, o resultado lá no final para todos. No processo de compras, o ciclo da compra, dominar as etapas do processo, identificação de necessidades até a aquisição, a identificação da necessidade até efetivamente a aquisição do item. Isso é parte do trabalho que a gente faz na Sismos. A gente identifica o que um cliente precisa, a gente tem uma base de fornecedores conhecida e disponível e a gente apresenta, depois de discutir com esse fornecedor, sabendo que ele tem esse potencial de atender aquela necessidade, a gente apresenta essas empresas, a gente faz a gestão desse negócio, então, desde o momento da identificação até efetivamente o fluxo de compras e atendimento desse item ou desse serviço daí para frente. A legislação, novamente, processo de compras. Qual é a legislação que tem por trás? O que naquela relação existe? Ou naquele estado, ou naquele município, e mesmo naquele país. Os contratos. Saber elaborar contratos e acordos é algo que faz parte da negociação. Se for um comprador ou se for um vendedor, ter um suporte jurídico ou o mínimo de conhecimento sobre isso, na hora de precisar redigir alguma coisa que estabeleça, que fique claro essa informação entre as partes. Olhando para a análise de custos.
Sem dúvida nenhuma, cálculo de custos precisa se entender, precisa se dominar, ou pode ter vida curta. Eu vender alguma coisa abaixo daquilo que eu tenho de custos, a seta vai para baixo, vai ser negativo o símbolozinho na última linha. Ninguém quer isso. Então, conhecer os seus custos. A análise de viabilidade, já comentamos aqui também. Análise de viabilidade também das propostas, seja do prazo de atendimento, seja do prazo de pagamento, o que é adequado para aquele cenário, para aquela relação, para aquela operação. Na gestão de custos, e é diferente do cálculo, as medidas para reduzir custos ao longo do tempo. Muitas empresas pedem, no momento que se estabelece a relação cliente-fornecedor, para entrar na base de uma empresa, principalmente as multinacionais, qual é ou qual vai ser o percentual de redução de custo anual que nós vamos finalizar essa negociação. Ou seja, já se entra no negócio sabendo que anualmente eu vou ter que apresentar uma redução de custo. E ninguém quer mexer em margem. A gente precisa trabalhar processo, precisa trabalhar melhorias para que a gente consiga, na última linha, trazer benefícios que vai compartilhar com o cliente, no caso de um fornecedor, né? Negociação, ou seja, saber negociar, as técnicas de negociação. Ela pode ser integrativa, distributiva, enfim, tem uma série de técnicas. Eu não gostaria de entrar, não vou entrar nelas aqui, porque demandaria tempo, né? Mas alguma coisa de exemplos a gente já fez, vamos fazer algumas outras logo aí na frente. Gestão de conflitos. Saber lidar com conflitos e objeções de forma construtiva. Construtiva. Não é gerar conflito, guerra, dúvida, ele ganhou, eu não ganhei, comunicação, confiança. Uma comunicação eficaz. Outro tema que foi abordado aqui também, inclusive ontem, se eu não estou enganado, eu não estive ontem, mas do que eu vi, que foi apresentado, a comunicação, as habilidades de comunicação, tanto verbal quanto escrita, para que essa negociação seja bem efetivada. Gestão de projetos. No planejamento de um projeto, a importância que tem isso, coordenar os processos, principalmente aqueles que são mais complexos. O controle, desempenho de fornecedores e garantia entrega de produtos ou serviços conforme o acordo. E aí a gente tem também os OKRs, né? Também é importante, cabe um ou alguns aqui, na verdade, para a gente entender. Prazos, os tempos disponíveis, né? Enfim, tem uma série de fatores, de indicadores que pode se colocar dentro de um negócio. Agora a parte que eu gosto bastante. Além do conhecimento que a gente falou antes ali, outros itens muito importantes, as habilidades essenciais. E aqui a gente está já passando daquele dia a dia. Nós estamos indo além. Estamos dentro de uma organização. Seja comprador, seja vendedor, seja um gerente, dentro da organização, para a gente ter uma ideia, de produtos ou serviços. A análise crítica. Vou ficar para cá, porque do outro lado lá eu ia ficar na frente. Analisar informações e tomar decisões com base em dados. Comunicação, informação. Isso é imprescindível. A própria negociação, como a gente falou, técnicas de negociação, olhar o longo prazo, persuasão, convencer os outros do seu ponto de vista. E aqui a gente não está falando da relação aquela que não é a ganha-ganha. Na relação ganha-ganha, eu tenho um ponto de vista, tenho um aspecto que eu gostaria de enfatizar, ou alterar, ou ajustar. A flexibilidade, ela vai entrar logo depois, a gente vai ver esse requisito também. Relacionamento interpessoal. Novamente, a importância do relacionamento aqui. O que faz o relacionamento interpessoal junto de uma negociação? O longo prazo, a relação sólida. Resolução de problemas, identificar e resolver problemas de forma eficiente. Ouvir,
Foi falado aqui, Rogério, né, que conversou sobre mobiliário, ouvir o cliente para posicionar-se, saber resolver problemas. Isso aqui eu gosto bastante. As maiores virtudes de um negociador bem-sucedido. Vou trazer aqui uma sequência, que não necessariamente seja essa sequência. São 10, eu acredito que sejam as 10 mais importantes, no meu ponto de vista. Do que nós falamos nesses 15 minutinhos, 20 minutos já, estou olhando o prompt aqui. Estão todas elas interrelacionadas aqui? 10 minutos, obrigado. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é importante no dia a dia, não só no ambiente profissional de negócios. A comunicação eficaz, a gente conversou sobre isso também, de forma clara, concisa e persuasiva. Quantas vezes a gente viu um anúncio, ou uma carta, ou um e-mail redigido com erros de português? Não dá um calafrio quando a gente vê isso? Dá, né? E pelo menos eu sinto um calafrio, dá um nervoso. E não quer dizer que a gente não erre. A gente erra muitas vezes. Afinal de contas, nossa língua é extremamente complexa. Mas, muito cuidado, revisa. A escuta ativa. Já comentei antes, né? Ouça o cliente. Já foi falado hoje, ouvir o cliente. Flexibilidade. Adaptar suas estratégias e suas propostas às circunstâncias e às necessidades do outro. Muitas vezes, nós temos uma necessidade, vamos criar um cenário aqui. Eu preciso de um item para ser entregue em 20 dias. O fornecedor ele não tem estoque do que eu preciso, ele faz sob demanda. Na realidade, o que eu peço para o vendedor, para a empresa fornecedora? Preciso em 15 dias. O lead time dele é 15 dias. Tenho tempo de receber, de processar a informação e o tempo de entrega em cima disso. Virou 20 dias. Atende o meu prazo 20 dias? Atende? Em cima? Sim. Mas se ele cumprir, atende. Mas eu peço para ele 15. Por quê? Eu quero uma gordurinha. Eu quero uma folga. Para que eu não tenha dor de cabeça ali na frente. Fiz certo essa relação com ele? Pode ser que sim. Mas eu posso estar gerando um estresse desnecessário para ele correr, errar alguma coisa no processo, ou daqui a pouco ter que repetir uma atividade que ele vai deixar passar, porque ele precisa entregar naqueles 15 dias. Se eu disser para ele, preciso em 20, eu sei que o teu processo é 15, teu lead time é 15, o que a gente pode fazer para que isso não falhe? E ele vai dar as respostas. Eu vou só validar que isso realmente é possível de fazer, com base naquela relação, base naquela experiência, desse processo, desse fluxo já existente com esse fornecedor. Paciência, preparado para lidar com imprevistos. Quantas vezes a gente já recebeu um não? Seco. Não. Outro calafrio. E agora? Como é que eu vou reagir a isso? Então, flexibilidade. Ok, recebi um não. O que pode ser feito diferente? Para que isso não seja um não, seja um talvez. Do talvez virar um pode ser. Desse pode ser, opa, então entrega aquele não, aquele outro. Ou vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Então, novamente, a importância da paciência. Persistência. Buscar soluções para alcançar seus objetivos. E aqui a gente não está falando de ser chato, né? Daquela coisa de ficar empurrando, de ficar batendo, porque isso gera um desconforto do outro lado. Aí, novamente, onde ficou a empatia, onde ficou a paciência, onde ficou a flexibilidade, foi tudo embora, pelo ralo. Então, persistência com inteligência. Criatividade. Pensar de forma criativa e encontrar soluções inovadoras para problemas complexos. E aqui eu gosto de agregar uma pimentinha. Por que não criar necessidade?
no cliente. Pode ser que você não tenha exatamente o que ele precisa, mas por que não pensar alguma coisa relacionada à tecnologia? Uma coisa que nós fizemos e passamos a apresentar isso como um diferencial da Sismos. O grafeno, todo mundo já ouviu falar do grafeno, um produto novo, muito pouco conhecido nas possibilidades do que ele pode trazer de benefício para a indústria. Num determinado item chamado de dedo, é uma peça plástica, vai no molinete das colhedoras de grãos. Nós resolvemos agregar o grafeno para criar maior resistência mecânica, maior resistência à abrasão, devido ao ambiente e à utilização desse item com grafeno. Ou seja, estamos criando uma necessidade. Trouxemos um produto, um produto não é novo, mas a tecnologia dentro desse produto para apresentar ao mercado. Trouxemos tecnologia do automotivo para dentro do agrícola. Criamos uma necessidade. Isso não parou por aí. Isso serviu de exemplo para a gente buscar outros casos que estão em estudo, estão em análise e até mesmo já em teste. Inteligência emocional. A criatividade aqui, eu acho que entrou junto com a questão da tecnologia, né? A inteligência emocional. Conhecer e gerenciar suas próprias emoções, assim como as dos outros. Muito relacionado à paciência e os impactos da paciência, né? Vamos entender, vamos ouvir, vamos nos colocar no lugar do outro, rever posicionamentos, como ser mais flexível, até que ponto eu posso ser flexível. Inteligência emocional. A confiança, não só em si, mas também nas habilidades, né, nas suas habilidades. Isso é essencial. Se eu for para uma relação, se eu for apertar na mão de um cliente, de uma maneira que ele não sentiu à vontade, seja muito apertado ou muito levinho, vai gerar uma reação. Vai gerar um posicionamento relacionado à confiança que eu estou gerando para esse cliente. O 10º, não menos importante, pelo contrário, ficou aqui porque para mim é a base do todo, essencial, é a ética. Um princípio fundamental numa relação, seja de negócios ou interpessoal. Confortáveis com esses 10, todo mundo já entendeu o quanto isso aqui é importante, ou já passou por algum desses aqui e ficou na dúvida, será que eu estou fazendo? Será que eu estou prestando atenção? Será que eu realmente vi que isso estava dentro de uma negociação? Muitas vezes a gente nem percebe, né? Mas tudo isso se relaciona e traz esse fluxo de informação, de relação, de percepção com o outro lado. Pergunta: querem liberar o potencial negociador e transformar seus negócios? Todo mundo gostaria, né? Eu aprendo todo dia. Essa viagem, o pessoal comentou aqui em alguns momentos que eu estive nos Estados Unidos semana passada toda. Cheguei ontem. Foram mais de 30 reuniões de negócio em uma semana. Claro que muitas delas, a maioria delas, concentradas numa feira. Então estava tudo muito próximo. E muitas delas com maior ou menor flexibilidade, com maior aprofundamento ou menor aprofundamento. Outras que eu já sei que vão gerar resultado. Mas o importante, buscar, trazer as opções, relacionar. Então, no dia a dia, mais profundo, menos profundo, interpessoal, profissional, negociação é algo que a gente considera imprescindível para nós, pessoal ou profissional. Ou seja, eu defendo que a importância de compreender os dois lados da mesa é o adequado. A relação ganha-ganha. Relação de longo prazo. Lembrando, não vamos fazer algo que só um lado ganha, porque vai ter vida curta. Consequentemente, a gente pode alavancar e fechar mais negócios, pode construir relacionamentos mais duradouros. O fortalecimento da reputação da empresa, sem dúvida nenhuma. A gente olhou lá embaixo, né? A ética como pilar de tudo isso.
O aumento da satisfação dos clientes, uma vez que você ouve, que você entende, que você cria necessidade, que você tem essa inter-relação mais próxima, a confiança. Melhoras nas tomadas de decisão, consequentemente, mais fácil. Para acelerar resultados e a força da negociação, a gente estruturou uma mentoria, tem mais de 60 horas, na verdade ela tem 70 horas, são 14 módulos que a gente trabalha, tem convidados, vários convidados para falar de temas mais específicos, principalmente relacionados ao interpessoal, inteligência emocional, jurídico, enfim, é uma estrutura, quando a gente olha para a organização, para o negócio, para a empresa, nós entendemos que isso é necessário. Isso surgiu pensando em todas as vivências já ocorridas ao longo de mais de 80 anos, somados os 3 sócios, 2 sócios e mais o Cristiano, né, mais de 80 anos de experiência dos 3 nesse mercado. Então, isso foi a estrutura que a gente conseguiu chegar. Obrigado pela paciência, atenção de vocês. O contato, fiquem à vontade. A Sismos Mentoria, daqui para frente, pretende e acredita que pode ajudar cada um de vocês, cada um daqueles que precisa maior ou menor grau de negociação. Fiquem à vontade. O contato está aí, a gente pode conversar. Muito obrigado. Se eu tiver tempo para alguma pergunta ainda... O vídeo, vamos lá. Vamos lá. It's all this moment, don't care what can happen. Your favorite dream, can't you see it getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's what Eu sugiro a força da negociação, que parece mais fácil. Né? Vou tirar a franja da frente aqui. Não tão cedo. Olá, pessoal. Terminando aqui uma conversa, uma palestra com um pessoal maravilhoso durante essa tarde, final de tarde de domingo, os heróis da resistência, falando sobre negociação. E temos aqui, então, qual é o título da palestra? Muito bom, muito obrigado. Parabéns, viu? Tamo junto, viu? Parabéns, parabéns, parabéns.